Vicente Todd Thoman, e eu mesmo tive uma experiência de quase morte em 2003. Quero dizer, eu e um grande amigo meu pegamos um suplemento totalmente novo, que era muito popular e quente na época, e os encomendamos online. E peguei e descobri que era totalmente tóxico para ambos os nossos corpos. Decidimos rapidamente ir a um restaurante para comer um pouco, e esperando que isso nos fizesse sentir melhor. Numa das mesas de jantar, meu amigo começou a vomitar, e o gerente ligou para a emergência 911. Enquanto isso, minha história é um pouco diferente. Eu acabei morrendo. Fui no banheiro e tranquei a porta, porque é um banheiro de um uso único. Então tranquei a porta e entrei. E eu também meio que perdi o equilíbrio e caí no chão da mesma forma que meu amigo fez. Eu caí de costas e quando caí de costas, comecei a vomitar. Isso me fez aspirar ou sufocar. É aí que a minha história toma um rumo bastante estranho. Eu me lembro de ver a sala girando e vendo toda a escuridão ao meu redor. E sendo mergulhado nessa sensação fria e escura, é quase uma sensação elétrica ou do tipo de eletricidade a qual eu estava mergulhando. E quase instantaneamente comecei a ver uma cena se desenrolando na minha frente. E para mim parecia um filme, parecia uma peça, não parecia real, porque eu estava observando, mas ainda assim eu estava distante. Eu estava observando o meu corpo de cima e estava olhando lá embaixo aquele estranho ser. Mas não sabia que ele era o meu próprio corpo. Eu não sabia o que eu estava olhando, se aquilo era o meu próprio corpo. Eu pensei, olhando um cadáver que parecia comigo. Naquele momento, eu também estava percebendo os pensamentos e os sentimentos e as emoções de todas aquelas pessoas que estavam no prédio. As pessoas que estavam no restaurante, eu podia sentir e ouvir as vozes dos seus pensamentos. Eu podia ouvir a preocupação do gerente, que ele tinha pelo cara que ele tinha acabado de ser levado pela ambulância. Eu estou ouvindo o pensamento de todos os clientes do restaurante, e também do cozinheiro. Eu estou ciente de todas essas coisas. Foi muito diferente. Eu fiquei pensando que esta era uma maneira tão estranha de ver um filme, pois eu podia ouvir e entender todos na cena. Enquanto isso acontecia, um dos clientes ficava tentando usar o banheiro. Ele se aproximou do gerente e disse: "Ei, acho que você não sabe que alguém pode estar com problemas ali." Ele continuou ouvindo um telefone tocar. Então o gerente foi na porta e bateu. E abriu a porta e viu o cadáver neste ponto. Eles ligaram para o 911 e ao responderam, anunciaram que o corpo estava morto. Fizeram algumas tentativas preliminares para tentar ressuscitá-lo ou trazê-lo de volta, mas não funcionou. Eles sabiam que aquele corpo já havia morrido. Estava realmente começando a ficar muito frio. Eu vi eles começarem a ensacar o corpo. Eles colocaram o corpo em um saco e fecharam o zíper. Eles amarraram em um paramédico, ou maca médica, para pegar esse corpo e entregar ao médico legista. E ainda assim, em nenhum momento me dei conta de que eu estava observando este corpo que era eu. Então estou observando eles se afastarem da cena e saíram na estrada principal. Quando eles entraram na estrada principal, instantaneamente que eles pegaram aquela estrada, eu vejo um brilho começar a se formar em torno deste novo médico. Ele está sentado na parte de trás da ambulância. Os dois médicos veteranos estão sentados na frente, mas esse médico novato, ele literalmente começou a brilhar ao redor da área do seu coração. Enquanto eu testemunhava isso, fiquei meio maravilhado. Era muito poderoso e muito bonito. Só de perceber essa luz vindo dele, e do nada eu senti essa força muito forte passar por cima do meu ombro. Senti a velocidade de algo passando por cima do meu ombro e pude perceber que a energia realmente atingiu aquele médico novato, bem ali no espaço do seu coração. Enquanto isso aconteceu,
Este aqui não está morto. E eu olhei em volta para ver de onde vinha aquela voz. E a mesma coisa aconteceu com o médico novato. Ele olhou em volta, e ele não sabia de onde vinha aquela voz. Com a continuação disso, ele estava olhando para os outros dois médicos, pensando que talvez sejam eles. Eles estão tentando me pregar uma peça, e percebeu rapidamente que não eram eles, e ele não fez nada. Ele apenas ouviu a mensagem, e então pela segunda vez senti essa força passar por cima do meu ombro, e ouvi ainda mais alto a segunda vez: "Este não está morto agora." Quando isso foi dito na segunda vez, o médico sabia que queria fazer algo sobre isso. Então ele foi em frente, e ele desfez algumas tiras daquele corpo, e ele abriu o zíper e o saco para o corpo. Ele começou a tatear para ver se conseguia algum sinal de vida, algum pulso qualquer, algum tipo de sinal de vida, e ele não encontrou nada. Então ele foi em frente e fez um contato físico com um osso dentro da perna, e quando ele fez esse contato, eu senti uma ignição, ou uma faísca. Eu senti uma faísca muito forte, uma eletricidade, ou faísca elétrica, entre ele. Eu sabia que ele também sentia isso. Nós dois sentíamos isso instantaneamente. E foi quando eu comecei a perceber que algo realmente estranho estava acontecendo. Algo que envolvia a mim e esse médico. O milagre disso para mim, neste momento, quando ele sentiu aquela faísca, que era o suficiente, que ele queria pelo menos tentar um pouco mais, ressuscitar este corpo. Então ele foi em frente e começou o processo de tentativa de ressuscitação deste corpo. Ele começou, você sabe, forçando o oxigênio para os pulmões. Ele iniciou os procedimentos que eles normalmente fazem ao fazer isso. Ele conectou uma máquina especial que dá choques no meu corpo para fazer o coração funcionar. Esta máquina emite um alarme alto. Assim que você liga ela, fica pronta para carregar o corpo, com eletricidade. Isso fez com que os outros dois médicos parassem o que estavam fazendo e olhassem para trás, e vissem o que aquele novato estava fazendo na parte de trás da ambulância. Quando eles viram isso, eles falaram assim: "Ei, você vai ser demitido. Isso é ilegal. Você não pode fazer isso. Isso é um cadáver. Isso não é um experimento. Você precisa parar." E ele não parou. Ele foi em frente e deixou a primeira rodada de choques passar. Nada aconteceu. Na segunda rodada de choque, eles tiveram um único batimento cardíaco. Então o monitor ficou estável. Quando ele chegou à terceira, eles tiveram um batimento cardíaco constante e fraco. É para mim um milagre adicional. E tudo isso não apenas um milagre. O que seguiu, essa inspiração ou esse sentimento, foi essa voz. Isso aconteceu a um quarteirão de um hospital para que pudesse levar este corpo diretamente para o hospital e ter uma equipe de trauma lá esperando, pronta para recebê-lo, pois tudo isso está acontecendo. Quando eles transferiram o corpo da ambulância para a cama do hospital ou para a maca do hospital, enquanto faziam aquela transferência, o corpo estava tendo convulsões e estava se debatendo e se movendo por toda parte. Havia um monte de coisas nojentas saindo da boca e para fora do próprio corpo, enquanto eles faziam isso. Embora percebesse que precisavam amarrar o corpo para que pudessem trabalhar nele e amarrar as pernas primeiro, depois amarraram os braços. Enquanto amarravam o direito braço, não tem problema. Mas quando eles foram amarrar o braço esquerdo, eu senti como se alguém estivesse amarrando o meu braço esquerdo, onde eu estava sentado, vendo tudo isso acontecer. E olhei para baixo para ver alguém que poderia estar amarrando o meu braço esquerdo, onde eu estava sentado, e o que eu vi foi o braço esquerdo no próprio corpo. E eu resisti, e na verdade quebrei aquela alça que eles estavam amarrando o corpo. E eu soube, instantaneamente, que o que eu estava testemunhando esse tempo todo era eu. Neste momento era um lugar extremamente assustador.
Porque quando você está testemunhando algo, é secundário para você. Estar fora de você. Mas agora, de repente, tudo que venho testemunhando há muito tempo, porque faz muito tempo que eu estava testemunhando isso, percebi que eu fui um idiota. Como eu poderia não saber que estava assistindo minha própria morte? Como poderia não saber disso e me sentir tão idiota e tão idiota? Como não poderia saber o que tenho testemunhado esse tempo todo e permitir que esses pensamentos sombrios e assustadores entrassem na minha consciência, no meu espaço mental? Enquanto eu estava tendo esses pensamentos negativos, comecei a ver algumas coisas negativas que fiz, algumas das influências negativas que tive. Mas eu vi isso não apenas dentro de mim, mas dentro das pessoas que eu afetei. E quando comecei a sentir como se eu estivesse me afogando nesse medo e escuridão, comecei a sentir isso em palavras mais lindas literalmente, não consigo descrever. Esse calor que eu senti, esse amor puro e incondicional começou a derramar sobre mim. Era como se água quente fosse derramada nas minhas costas. E lembro que era uma sensação tão linda que eu queria saber de onde ela estava vindo. E ao abraçar esse sentimento, comecei a ver agora em flashes muito rápidos as coisas boas que eu tinha feito, e que havia muito mais coisas boas que eu já tinha feito do que as coisas ruins, e não apenas que eu também vi as coisas futuras que eu seria capaz de fazer isso. Vi o impacto da minha vida, o efeito cascata da minha vida antes e depois da minha experiência de quase morte. E virei meu rosto para trás e percebi este homem, esse homem todo vestido de branco. Está vestido um terno branco com um manto branco sobre seus ombros. Ele tinha uma barba branca muito longa, tinha cabelos brancos, mais longos em volta dos ombros, e tinha uma pele muito, muito rosada. Apenas uma pele extremamente rosada, mas uma pele rosada que brilhava como areia ao sol. Era absolutamente incrível ser testemunha do seu semblante, porque ele exalava amor incondicional, amor que eu nunca tinha experimentado, amor que eu sabia que não merecia, amor que era tão cheio de graça e tão cheio de poder. Esse amor me permeou, me limpou de todos os pequenos buracos negros que me permitiu crescer dentro de mim. Por causa do trauma e do abuso do mal que recebi enquanto estou vivenciando isso. Estou vivenciando isso e sentindo esse sentimento tremendo, que estou pensando em minha mente. Isso deve ser Deus. E a próxima coisa que eu ouço, quase como uma risada. E ele disse, eu não sou Deus. Então acho que o pensamento seguinte, está bem, se você não é Deus, então você deve ser Jesus. E novamente, em seu poder brilhante, ele apenas sentou lá. E meio que riu e enviou amor amorosamente para mim, mas que ele era o meu guia, que o nome dele era Drake. Ele estava lá para ajudar e facilitar a me ajudar a ir aonde eu quero ir. Então, se eu quisesse voltar para onde meu corpo estava e voltar para o meu corpo, eu poderia, mas também poderia ir com ele, e instantaneamente eu sabia que não queria voltar para onde aquele corpo estava. Mesmo olhando para trás, para aquela energia do que estava acontecendo ao redor do corpo, parecia um inferno. Realmente, fiz especialmente em comparação com este amor, esse tremendo amor e poder daqueles que saem desse cavaleiro. Então eu fui em frente e disse que quero ir com você. Ele novamente sorriu e me explicou bem. Isso é perfeito, porque ele está indo para me ajudar a ver, a seguir em minha existência. E assim começamos uma jornada. Ele me ajudou a entender que essa jornada não é uma jornada típica, do ponto A ao ponto B, um ponto do universo ou outro ponto do universo. Eu estarei viajando para uma frequência muito mais elevada ou para uma compreensão muito mais elevada de uma forma de energia muito mais elevada que eu tive que me tornar para poder ir aonde íamos.
Então ele começou esse processo de viagem, me guiando e me ajudando, ao mesmo tempo que me educava com amor, e então pensei que deveria haver uma porta rápida na frente, ou nos fundos, ou uma porta lateral para que eu pudesse entrar diretamente no céu, porque eu tinha tudo o que precisava em minha fé. E ele sorriu e me mostrou amorosamente que havia muito mais, e eu ainda não abracei, ou entendi totalmente. Mesmo no meu cristianismo, na minha versão do cristianismo que aprendi e na qual fui criado, não estava totalmente encarnado para saber o que queria, e precisava saber para chegar aonde íamos. Então ele começou esse processo de me trabalhar. Ele me trabalhou através de tantos princípios, mas eu dividi em minha experiência em 10 princípios principais, e isso levaria horas e horas para repassar cada um desses princípios. Mas ao passar por esse processo hoje, tentarei explicar o básico de cada um deles. A primeira coisa que ele me fez e ensinou é que precisava aprender como ser verdadeiramente autêntico. Ser eu mesmo. Não me importa com quem eu esteja, que minha versão autêntica de mim mesmo é quem eu sou, e não uma versão diferente que permite estar perto de certos amigos, certos colegas de família e diferentes aspectos de quem eu me permitir ser. E Drake me ajudou a ver a beleza absoluta na autenticidade. E nesta vida vemos que as pessoas mais autênticas são elas, muito jovens e muito mais velhas, porque quando você vem neste mundo e quando você sai deste mundo, você não se importa com o que os outros pensam. Então comecei esse processo de ser autêntico, eliminar diferentes aspectos, camadas e personalidades que eu permiti ultrapassar quem eu realmente era para aceitar quem eu era nos pontos fracos e nos pontos fortes. Eu me aceitei como eu era, e isso me levou à compreensão do princípio 2, que é compreender totalmente a razão pela qual estamos aqui. E a razão pela qual estamos aqui é para aprender que é isso. Estamos aqui para aprender a criar, para incorporar o amor e usar o poder do amor para criar e construir relacionamentos e criações. E é isso que estamos aqui para fazer, e isso me leva ao terceiro princípio, que é amar a todos. Porque estamos aqui para aprender como amar. O amor é esse terceiro princípio. E ser capaz de amar verdadeiramente, incondicionalmente todas as pessoas e toda a criação, os seres, todas as plantas, as árvores, os animais, toda a criação faz parte dessa energia de amar a todos. Drake me ajudou a ter uma visão ou compreender realmente quão grande é os cosmos, quão grande é toda a criação e como a vida persiste. E não é raramente como fomos ensinados, que a vida está em todo lugar do universo, e isso me leva ao quarto princípio, ouvir sua voz interior. Ouvir a consciência embutida ou a direção que temos diretamente do Criador Deus, que temos uma conexão direta em Deus, através do nosso interior, através do nosso templo sagrado, que está aqui entre nós, entre nossos dois templos, que é o nosso templo sagrado, e temos uma conexão sagrada com o Criador lá, se permitirmos. Mas primeiro devemos reconhecer que ali mesmo começamos o trabalho de ouvir, e quanto mais ouvimos, mais forte é a voz. Menos ouvimos, mas a voz desaparece. Mas a intuição ou a consciência desaparece para nós. Por isso é importante que entendamos que temos esse interior, essa voz que é uma possibilidade para nos dar a orientação interior para as respostas às orações por direção quando temos dúvidas. E isso me leva ao próximo princípio, que é o quinto princípio, que é, você sabe, usar a tecnologia com responsabilidade, entendendo que essa voz interior só pode ser tão forte como permitirmos que se estivéssemos tão distraídos como o nosso acesso diário à tecnologia. Então o nosso mundo, o nosso universo, nem sequer reconhecerá essa voz.
porque estamos tão distraídos que devemos usá-la com limitação e com controle. O que nos leva ao sexto princípio, que é liberar o preconceito. E eu mesmo senti que era uma pessoa menos preconceituosa, que achava que conhecia, mas que não percebi que tinha preconceito com pessoas preconceituosas, e eu mesmo tive que liberar meus próprios julgamentos, até mesmo os preconceitos, e liberar isso para entender que toda a criação é divina, mesmo aqueles que cometem o erro de julgar, e rebaixá-los por insegurança, que uma vez que entendemos esse processo, que podemos amar além do preconceito. E este me leva ao princípio número 6, para liberar o preconceito. Então isso me levou ao princípio número 7, que é exercer o poder da criação. Estamos aqui, estamos na sala de aula, que podemos criar ou começar em nossos pensamentos, e nosso destino a direção que vivemos em nossa vida. Então é muito importante que começamos com os nossos pensamentos, e nós podemos pensar, podemos construí-lo, podemos criá-lo. Então controle os pensamentos. Escolha o que acontece em seu templo sagrado, porque é aí que começa o início da criação. Isso nos leva ao princípio número 8, que é evitar influências negativas. Influências negativas estão por toda parte, e elas fazem parte da tecnologia. Mas também fazem parte de ambientes tóxicos, e relacionamentos tóxicos, e empregos tóxicos, e escolas tóxicas. É importante evitarmos essas influências negativas e reconhecermos quando há toxicidade ou energia negativa ao nosso redor e invocar o chamado de Deus para trazer uma barreira de proteção entre nós e a energia negativa. E isso nos leva ao princípio número 9, que é a compreensão de que há um propósito para o mal. Para que haja um alto, tem que haver um baixo. Então, desde que estejamos constantemente aprendendo, até com os nossos erros, podemos transformar nossos erros em bênçãos. Desde que estejamos aprendendo, mas existe um propósito absoluto. Para que haja o mal, precisa haver o bem. Porque sem o mal não existe o bem. Tem que entender que existe o equilíbrio divino entre os dois. São nossas escolhas. Começamos com os nossos pensamentos, que escolhemos a direção que queremos que nossa energia vá, e isso me levou ao último princípio, que é saber que somos todos um. Somos únicos, somos criação do Criador, e somos todos uma só criação. Somos todos um corpo com Deus, um corpo com o Criador, porque carregamos aquela centelha daquela luz dourada de Deus, que está dentro de nós. Podemos construir essa força, e nisso compreender que todos os seres e todas as criações aqui carregam isso, junto consigo. Que prejudicar outra criação é apenas prejudicar a Deus e nós mesmos. E uma vez que incorporei isso completamente, comecei a ver o céu e comecei a ter uma experiência do céu, onde eu me vi pousando em um planeta muito vasto, um espaço muito vasto, quando pude experimentar as árvores mais lindas e grama mais linda, e você preenche essa tremenda luz branca saindo de tudo. Eu senti tão fortemente a presença de Deus ali. Quando pousamos, eu pude sentir a me conectar com Deus nesse espaço, mas Deus estava aparecendo em tudo lá. Foi uma experiência linda que tenho dificuldades em explicar, porque literalmente não temos essas cores em nosso planeta, não temos esses cheiros, não temos esses sons que eu experimentei lá. Enquanto eu estou vivenciando tudo isso, Drak me diz: vem até mim neste momento. Eu o conheço muito bem, porque ele me ensinou esses 10 princípios, e foi muito difícil cada um desses princípios. Entendi e abracei. Conseguimos seguir em frente, e ele me traz para perto e diz: Vini, isso vai ser muito difícil, mas vai valer a pena. E ele me traz e me dá um abraço. Os abraços são muito mais diferentes lá, porque lá você não está preso na forma física ou na forma tridimensional. Você é físico lá, mas você tem mais energia do que o corpo de baixa densidade, como você está aqui. Então trouxemos nossos 2 corpos energéticos juntos.
nos unimos como em um só, e ao fazer isso, nossa luz se uniu, e a luz dele e a minha luz se uniram e se expandiram. Foi tão lindo porque a luz de nós dois era 4 vezes mais brilhante que a luz que havia em cada um dos indivíduos. Quando isso aconteceu comigo, comecei a realmente ouvir uma oração especial, que estava sendo dada ao meu corpo. Enquanto estou aqui viajando, indo para o céu, estava morto e revivido, e agora em coma, por 3 dias, e meu irmão estava na terra. Eles estavam dando ao meu corpo a oração especial, e como ele fez nessa terceira noite em que estive em coma, ele abençoou que eu ficaria curado e que ficaria muito bem. E quando ele encerrou aquela oração, aquele amor que ele sentia e que eu sentia por ele me forçou a voltar para o meu corpo. E me forçou a ter a experiência mais difícil que eu já tive em minha vida. E sim, a mais difícil experiência foi de voltar do céu. Porque uma vez que você está lá, você não quer voltar para isso. E isso é compreensível para quem já esteve lá. De repente, ouvi a voz do meu guia. Eu continuei ouvindo Drake, e ele me disse que isso seria muito difícil. Então ele me mostrou, avançando 4 meses da minha vida, onde eu conheci o amor da minha vida, o seu nome chamado Andréa, e pude ver literalmente a luz do céu vindo dos olhos dela. Então, de repente, eu tomei a decisão de retornar para o meu corpo. Então, voltei de volta à vida. A verdadeira felicidade eterna não era uma parte da minha vida. Até depois que morri, e desde que morri, aprendi uma maneira completamente diferente de viver. Eu amo quem sou e grato por minha experiência, porque isso me torna uma pessoa melhor. E quero que você saiba, se você tirar alguma coisa dessa experiência, saiba que você é uma obra-prima divina. Assim como qualquer obra-prima divina, seu valor vem dos seus erros e de seu sucesso. E isso que faz você uma obra-prima.